Olá, boa noite. Eu sou o pastor Walker. Hoje eu estarei aqui com você, meu irmão, minha irmã da Igreja Metodista em Goiabeiras, a convite do pastor Erlon, também junto com vocês que estão nos acompanhando também por essa rede social. Eu peço que vocês aguardem um pouquinho. Eu sei que quem está entrando agora, por exemplo, está me vendo aqui, mas eu sou o pastor Walker, sou pastor da Igreja Metodista em Aracruz. Eu estarei com vocês essa noite compartilhando a palavra de Deus, orando pela vida de vocês e que Deus possa realmente nos abençoar esta noite, que Deus possa falar ao coração de cada irmão e de cada irmã. Amém? Inicialmente eu queria fazer um pedido. Caso o áudio não esteja tão bom ou a imagem falhe, por favor, coloque nos comentários aqui embaixo que nós vamos tentar dar um jeito para consertar tanto o áudio como a imagem. Amém? Queria iniciar com uma oração nessa noite. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, e que o Senhor, ó Deus, possa falar poderosamente ao coração de cada irmão e de cada irmã que estão conosco, ó Pai, esta noite das suas casas, ó Pai. Nós estamos vivenciando, ó Deus, neste período, algo único, algo verdadeiro, aonde, ó Deus, em cada lar nasce uma igreja, aonde em cada lar, Deus, tem um lugar especial de adoração, aonde, ó Deus, irmãos e irmãs, no Senhor, estamos juntos essa noite para te engrandecer. Seja conosco, ó Deus, neste tempo, ministre ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto bastante conhecido, em Atos capítulo 2, no versículo 43. Atos capítulo 2, versículo 42. Um texto muito conhecido de diversos irmãos, de diversas irmãs. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Amém? Eu queria conversar com vocês essa noite, queria compartilhar com vocês um pouco sobre essa igreja, a igreja primitiva, que tem tanto a nos ensinar hoje como igreja contemporânea. Eu olho muito para essa igreja e olho para as diversas manifestações de igreja que acontece hoje e como que o nome igreja, acaba perdendo o valor na boca de muita gente. Porém, cabe a nós, cristãos e cristãs, que têm um compromisso com Cristo, em demonstrar o que é ser verdadeiramente uma igreja comprometida com o Evangelho e comprometida com o Senhor em todo o tempo. Então, nada melhor do que olharmos para o passado, olharmos para a nossa história, aonde a igreja se iniciou, para buscarmos características, para buscarmos pontos relevantes daquela igreja, para que nós possamos aplicar
a nossa vida. Porque igreja, meu irmão e minha irmã, igreja é a junção de crentes. A nossa igreja tem a cara, o perfil dos seus membros. Então, se nós queremos ser uma igreja relevante dentro da nossa sociedade, nós temos que ser cristãos e cristãs relevantes aonde quer que nós estamos. E eu queria te convidar um pouco a mergulhar na história da igreja primitiva. Essa igreja que surgiu logo após Cristo ter sido morto e ressuscitado, entre o ano 30 e o ano 33. Para os estudiosos dá essa pequena diferença de 3 anos, por causa que dizem que o calendário cristão começou a ser contado 3 anos antes. Então tem essa pequena variação, e foi até mais ou menos 325 depois de Cristo. Então a história da igreja primitiva abrange muitos anos, quase 300 anos de história. E essa igreja realmente ela só foi mudar depois que em 380 a igreja cristã se torna a igreja oficial e única igreja do Império Romano. Mas durante todos esses quase 300 anos, essa igreja foi uma igreja perseguida, foi uma igreja que foi escarnecida, foi uma igreja que sofreu, mas em tudo permaneceu fiel à obra do Senhor. E a igreja do presente século sofre diversas perseguições, diversas formas, ou seja com injúrias, ou seja com mentiras, ou seja até com falsos profetas que se levantam dizendo crentes, pastores ou outros membros de igreja, mas que acabam envergonhando o nome do Senhor. Porém, essa igreja nos revela algumas características que eu acho muito relevante para nós, que a primeira é ser igreja além da igreja. Nós estamos habituados a pensar em ser igreja quando estamos somente dentro de um culto, seja no domingo, ou na quarta, ou na terça, eu não sei quando é o culto que você participa, mas pensamos que ser igreja era estar ali somente. Porém, essa igreja do Senhor aqui de Atos, capítulo 2, nos ensina que ser igreja é além das portas da igreja. Isso porque, não sei se vocês sabem, quando uma pessoa se convertia a Cristo naquele período, aquela pessoa ela perdia completamente a sua vida, e literalmente, porque se ela estava inserida em uma família, a família a abandonava. Se ela tinha bem, se ela era um vendedor, quando ela aceitava Jesus, ninguém mais comprava 1 quilo de trigo com eles. Se era viúva, normalmente tinha os filhos que cuidavam. Se a viúva aceitava Jesus, os filhos a abandonavam. E a igreja era igreja quando ela saía das suas portas e cuidava daqueles que precisavam, independente do que as pessoas falariam ou as abandonariam. Elas queriam honrar o nome do Senhor. Então nós somos desafiados a ver essa característica e pensar, será que nós estamos sendo igreja desta forma? Sendo igreja além das portas das nossas igrejas? Cuidando daqueles que precisam, cuidando daqueles que necessitam? Principalmente hoje em tempo de pandemia, aonde nós temos a oportunidade de levarmos o amor de Cristo nas diversas formas possíveis, não sendo igreja somente no culto. Uma outra característica bem relevante dessa igreja primitiva é que eles sabiam que as aflições tinham um tempo de validade, eram passageiras. Porque por mais que as pessoas os rejeitavam, por mais que as dificuldades os alcançavam, eles continuavam fiéis ao Senhor. Eles tinham um coração, naquele Salmo 50, que fala assim, lá no seu finalzinho, que fala assim, olha, clamar ao Senhor, clamarei ao Senhor, e no dia da minha angústia Ele me livrará. Eles tinham esse salmo vivendo no coração, pulsando de forma verdadeira, porque sabiam que mesmo com as aflições passageiras que eles estavam passando, eles poderiam clamar ao Senhor, e o Senhor os livraria. Essa igreja tinha o coração
que sempre Deus estava atento ao sofrimento do seu povo. Eles sabiam que o Cristo, a qual eles estavam confessando, nunca os abandonariam, independente da situação, independente do momento. A família podia rejeitar, o emprego poderia acabar, a despensa poderia estar ficando até vazia, mas eles tinham no seu coração que aquela aflição era passageira. Meu irmão, minha irmã, toda aflição que você passa no Senhor, ela tem prazo de validade, ela não será eterna. Eterna vai ser o nosso relacionamento com Deus, com Cristo na glória. A sua aflição, o seu problema já tem prazo de validade. Crê que nem essa igreja, que toda aflição é passageira. E quando você clama ao Senhor no dia da sua angústia, Ele te ouvirá. E essa igreja tinha uma outra característica muito importante. Eles buscavam ouvir constantemente a palavra do Senhor. Aqui a versão fala que eles eram unânimes no templo, no partir do pão e na busca pela palavra. Muitas vezes o que falta dentro do coração de muitas pessoas é a convicção que a palavra de Deus é realmente a voz do Senhor ministrando ao nosso coração. E aquele povo sabia disso, mas pode falar assim: mas pastor, não existia o Novo Testamento ainda? Não existia ainda essa coisa aqui de Bíblia? Como que eles tinham fome da palavra? Meu irmão, minha irmã, o Antigo Testamento já existia. E eles eram pessoas que estavam sempre atentas, com os ouvidos ali, aquilo que os apóstolos estavam ensinando, aquilo que os discípulos falavam. Quer ver um exemplo? Paulo conseguiu interpretar boa parte do Antigo Testamento colocando Cristo em evidência. Estevão, quando estava na sua aflição, ele conseguiu olhar para o Antigo Testamento e ver que tudo apontava para Cristo. Eles tinham fome e sede de entender e conhecer ao Cristo que eles serviam. As nossas igrejas, e eu e você como cristão e cristã, temos que ter fome de conhecer mais o Cristo a qual nós servimos, de termos mais intimidade com Ele, de mergulhar mais no nosso relacionamento com o nosso Deus. E desta forma nós alcançaremos a maturidade que aquela igreja tinha de enfrentar toda e qualquer situação firmes no nosso Deus. Mas eu louvo muito mais a Deus, porque nós podemos da mesma forma ter as características que aquela igreja tinha, que cada irmão e irmã ali vivenciava. E eu acho muito incrível, porque essa igreja nos deixou um caminho, nos deixou uma trilha para a qual nós possamos segui-las para alcançar o mesmo nível que eles tinham. E eu gostaria de ressaltar alguns caminhos que eles seguiram, para que você também possa seguir. O primeiro é que eles deixaram o poder de Deus os transformar. Hoje nós olhamos para muitas igrejas, né, e vemos aquela manifestação, o povo pulando, o povo cantando. E eu gosto disso, acho muito legal, acho muito bom a questão do mover do Espírito Santo. Mas meu irmão, minha irmã, infelizmente tem muita gente que só pula, que só fala em línguas, mas não deixa o poder do Espírito Santo os transformar. O ápice dessa igreja que talvez você conheça é Atos 2:1, o descer do fogo do Espírito Santo, a transformação que teve, que muitos falavam em língua. Sim, eu creio que no batismo com o Espírito Santo, eu e você podemos sim falar em línguas, e haverá pessoas que interpretam. Isso é bom, aviva a igreja. Mas o Espírito Santo, em primeiro lugar naquele povo, os transformou de dentro para fora. O poder do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, vai agir primeiro no seu coração, depois ele vai ficar externalizado. É interno, depois externo.
Não tem como haver um mover do Espírito Santo somente pelo lado de fora. Ele tem que vir para dentro e de dentro para fora, porque dessa forma aqueles homens e aquelas mulheres se deixaram serem envolvidos pelo Espírito Santo, e aquela pessoa que era tímida para falar começou a pregar. Aqueles que tinham medo de sair na rua saíram e anunciaram o amor de Deus. E daquela forma, Pedro, um pescador, sai e prega, e 3.000 pessoas se convertem, porque Pedro deixou o Espírito Santo transformar o seu interior. Nós, como cristãos e cristãs, hoje precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso interior, para que desta forma o nosso exterior seja completamente mudado e que as pessoas vejam em nós essa mudança. Aquela igreja foi mudada de dentro para fora. Uma igreja que é fiel ao Senhor, ela é mudada de dentro para fora. O poder do Espírito Santo a transforma, a muda. Se ela tinha um coração corrompido, agora ela tem um coração restaurado. Se ela tinha um coração invejoso, agora tem um coração que proclama a bênção. Se ela tinha um coração ferido, ele é curado em Deus. O poder do Espírito Santo age de dentro para fora, não de fora para dentro. A verdadeira transformação começa aqui. Amém? Então nós aprendemos isso com essa igreja, e da mesma forma como foi com eles. Quando eles estavam reunidos ali em 20 e poucas pessoas, quando desceu o Espírito Santo e Pedro sai com o coração transformado, 3.000 pessoas se convertem, porque vem naquele homem uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Amém? Outro caminho que essa igreja nos dá é que nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres ouviam o que os apóstolos falavam e praticavam. Aquela igreja partilhava o pão, aquela igreja vivenciava verdadeiramente aquilo que a palavra falava, e queriam aprender mais, e queriam mergulhar mais. Porque, meu irmão, minha irmã, o que mantém o cristão na igreja é a sua fome pela palavra. Porque muitas pessoas hoje adentram as igrejas, mas rapidinho fogem pelas portas dos fundos, porque não conseguiram enraizar o seu amor pela palavra de Deus. E nós temos que demonstrar a nossa fome e a nossa sede pela palavra, que nem aqueles homens demonstravam, que nem aquelas mulheres demonstravam. E eles vivenciavam essa fome, essa sede todos os momentos. Eles não queriam ficar comendo somente mingauzinho. Eles não queriam aquela comida ralinha, aquela sopinha fraquinha. Eles queriam algo que sustentasse para a semana inteira. Eles queriam algo que fortificasse o coração deles. Nós não podemos nos contentar com as sopinhas que vêm. Nós temos que querer mais, algo que nos fortifica diariamente. O segredo daquela igreja é que eles comiam algo que o realmente alimentavam espiritualmente. Por isso que eles faziam a diferença aonde quer que eles estavam, porque eram cristãos satisfeitos com Cristo, satisfeitos com a igreja. Não eram homens e mulheres que tinham que procurar de porta em porta, mendigar alimento, porque eles eram verdadeiramente alimentados e buscavam este alimento. E não tinham, podemos dizer assim, uma má digestão espiritual, porque eram acostumados a comer. Eram acostumados e pediam aquela comida. Há muitos cristãos hoje, infelizmente, que não são apaixonados pela palavra. São apaixonados por músicas, por movimentos, por tal. É legal isso. Mas o que nos mantém firme é o nosso amor pela palavra de Deus. E o terceiro caminho que essa igreja nos dá é que eles tinham tudo em comunhão. Eles tinham a palavra e o poder de Deus. Isso era visível
na união que cada um tinha. Hoje nós estamos em época de WhatsApp, de Facebook, Instagram e muitas outras coisas. E infelizmente poucas pessoas mandam mensagem para o seu irmão perguntando: fala, meu irmão, a paz, como que você está? Está precisando de alguma coisa? Eles iam de porta em porta, ali, ministrando a comida, dando a ceia, perguntando como a pessoa estava, e se fosse necessário, até vendiam os seus bens para que aquela pessoa não perecesse por falta de ajuda. Então nós precisamos clamar essa união, de ter tudo em comum. Amém, Val? Nós temos que ter tudo em comum. Isso que é ser igreja, é vivenciar o cuidado de Deus com os outros e com você mesmo. E à medida que você cuida, Deus cuida da sua vida. E à medida que você cuida, você também é cuidado por Deus. Eles sabiam que o que eles estavam planejando, aquilo que eles estavam sonhando ali, não era algo que acabaria naquele momento, mas era algo que seria eternizado, seria para sempre. E a postura daqueles homens, daquelas mulheres, hoje, nos garantem essa certeza que eles tiveram, que nós também somos incluídos nessa igreja. Amém? Por causa da postura daqueles homens e daquelas mulheres, hoje eu e você estamos compartilhando o amor de Cristo. Estamos vivenciando o amor de Cristo. Então, como ser uma igreja relevante em pleno século 21, vamos olhar para o nosso passado, olhar para a igreja primitiva e seguir os caminhos que eles tinham. Vamos deixar o poder de Deus nos transformar de dentro para fora. Vamos externalizar aquilo que está aqui dentro, o fogo do Espírito Santo. Para nós metodistas, vamos ser mulheres e homens de coração aquecido pelo Espírito Santo. Vamos ter fome e sede de comer o tutu, né, Val? Do Senhor Jesus. Vamos vivenciar em comum a nossa vida com a nossa igreja. Quando você fortifica um irmão, você é fortificado por Deus. Quando você abençoa o irmão, você é abençoado por Deus. Se importe com os membros que congregam com você. Se importe com seus irmãos. Amém? E essa igreja nos deixou esses passos. Como eu falei no começo, se você quer que a sua igreja seja também relevante, e a igreja é reflexo dos seus membros, torne você o exemplo para que os outros sigam. Aquela igreja, nem o irmão nem a irmã esperava pelo outro. Eles se colocavam em primeiro lugar. Primeiro em mim, Senhor. Começa em mim, e assim todos serão transformados. Queria orar, antes de orar pelos pedidos de oração, queria orar por essa grande verdade. Feche os teus olhos aonde você está. Amém? Senhor, nós hoje olhamos para o passado que o Senhor nos deixou, desta grande história, desta igreja, Senhor, que foi o início de tudo, aonde, ó Pai, o Senhor batizou os teus filhos e filhas com teu poder. E ali, Deus, fizeram maravilhas, ó Deus, pelo teu nome, fizeram prodígios pelo teu nome. Que nós possamos, ó Deus, receber esse poder do Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. Que nós possamos praticar, ó Deus, dos portões da igreja para fora, a Tua palavra. Possamos demonstrar, ó Deus, o verdadeiro alimento a qual nós estamos recebendo no Senhor. E que nós possamos, como igreja, compartilhar tudo em comum, ó Pai. E Deus, nós temos a ousadia de clamar e pedir: começa em nós essa transformação. Não deixa para o meu irmão não, Pai, comece em mim. Que eu possa ser abençoado e transformado pelo Senhor. Ó Deus, para que eu possa abençoar e também ser instrumento de transformação na vida dos meus irmãos e irmãs, ó Pai. Ó Deus, é o que nós clamamos esta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Temos alguns pedidos de oração. Amém? Eu vou ler aqui. Gente, se eu pular algum, em nome de Jesus, me perdoa.
A Valdiceia pediu oração, a Letícia pediu oração pela avó dela. Amém. A oração da Valdiceia foi aos amados irmãos pela saúde, pela nossa UBS aqui de Linhares, a UBS do Interlagos 2. Amém. O pastor Erlon pela dona Geralda também. Amém. Amém, gente. Vamos orar por esses pedidos de oração? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque nós cremos que o Senhor é um Deus que ouve a oração do Teu povo, é um Deus presente que nunca nos abandona, ó Pai. Queremos entregar, ó Deus, os profissionais da UBS, ó Deus, ali do Interlagos, e juntamente com eles, ó Pai, todos os profissionais da área de saúde, ó Pai, tanto da cidade de Linhares, como do nosso estado e do nosso país, médicos e enfermeiros, agentes de saúde, seja de todas as áreas de hospitais, ó Pai, que o Senhor seja com cada um deles, renovando as forças nesse trabalho árduo, ó Deus, trazendo refrigério, os alcançando com o Teu amor revigorante. Ó Deus, como também entregamos, ó Deus, a vida da dona Geralda em Tuas mãos. Haja como médico dos médicos, como o Senhor que cura. Cada pedido de oração que foi dito aqui esta noite, que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus. Também oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Pai. Os entregamos em Tuas mãos, que eles possam tomar, ó Deus, as decisões baseadas naquilo que é melhor para o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, também entregamos a igreja em Tuas mãos, que nós possamos ser sim, ó Pai, um exemplo para essa sociedade. Ó Deus, transforma os corações que estão, ó Deus, dentro das igrejas, ó Pai, que nós possamos ser lugar de cura, lugar de refrigério, lugar que tem água fresca para dar para este povo, ó Deus, que está na sequidão de um deserto espiritual. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor que nós possamos ser homens e mulheres que carregam no coração a verdade da Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, seja com cada irmão e irmã que está nos acompanhando, com a família de cada um deles, ó Pai, e por aqueles também, ó Deus, que irão nos assistir, que a Tua graça e o Teu amor os alcance, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. É uma bênção estar com vocês, uma bênção também, amo muito você, Val. É uma bênção poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, que nós possamos aprender com essa igreja primitiva que nos deixou essa história maravilhosa. E eu creio que daqui mais alguns anos ou dias ouviremos milagres e prodígios que os cristãos e cristãs da nossa era estará fazendo em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.